A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 22 e versículo de número 30, que diz assim: Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Agora vamos ler o versículo de número 34, que diz assim: Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse esse ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: Cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que havia uma palavra de Deus dizendo para Acabe que se ele descesse aquela peleja, ele iria morrer. Ele iria perecer. E a Bíblia nos diz que Acabe se disfarçou, como diz no versículo de número 30, e entrou na peleja. Ele foi assim mesmo disfarçado, porém diante de Deus, irmãos, ninguém se disfarça. Quando Deus lança uma palavra, quando Deus ele fala, quando Deus ele diz que vai acontecer algo, não adianta pessoas se disfarçarem, não adianta pessoas fingirem, pensando que Deus não sabe quem é quem. Ribiandarastu decantaraspi, porque Acabe estava disfarçado nessa peleja. Porém, a Bíblia nos diz no versículo de número 34 que um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira-me e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Você vai observar aqui que a palavra do Senhor vai nos dizer que foi ao acaso, mas nós sabemos que isso aqui é uma forma irônica de falar, porque não foi ao acaso. Foi porque Deus sabia quem era ele. Mesmo que ele estivesse disfarçado dentro daquela peleja, aquela flecha era para ele. Porque quando Deus determina que algo vai acontecer, não há quem possa invalidar. Deus já havia usado o profeta Micaías para dizer que isso aconteceria. Para dizer que o rei iria morrer naquela batalha. Que Acabe iria morrer, mas Acabe duvidou. E quantas pessoas, irmãos, são como Acabe? Elas se disfarçam diante de nós. Elas fingem ser o que não é, pensando que vão enganar o nosso Deus, aleluia. Pensando que vão enganar o nosso Senhor, amandarastui. E o Senhor manda dizer para alguém aqui: os dias de quem está se disfarçando estão contados. O dia de Acabe, o dia de gente perversa, o dia de gente ruim, de gente desobediente, rabaixaramandarastui, de gente que não tem o seu coração voltado para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Está chegando. Estava chegando o tempo em que Acabe morreria por mais que ele tentasse se ocultar. Por mais que ele estivesse ali disfarçado. Porque diante de Deus ninguém se disfarça. Diante do Deus Todo-Poderoso não existe ninguém que fique oculto. Declare comigo: o meu Deus vai me revelar o oculto, o profundo e o escondido, e vai tratar com gente que está fingindo ser o que não é. O meu Deus vai me revelar o oculto, o profundo e o escondido. E vai tratar com gente que está fingindo ser o que não é. Havia uma profecia do profeta Micaías. E o profeta Micaías sabia que aquela profecia era de Deus. E ele sabia que aquela profecia iria se cumprir. Você vai ver aqui no versículo de número 28. Disse Micaías: se voltares em paz. Não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. Micaías tinha certeza e convicção de que Acabe não voltaria em paz daquela peleja. E o Senhor manda eu te dizer: tem gente que até está se disfarçando. Tem gente até que está fingindo para dizer que não foi Deus que lhe usou. Tem gente até que está fingindo para dizer que Deus não é na sua vida. Para dizer que está bem. Quantas pessoas estão fingindo estar bem? Quantas pessoas estão fingindo, camuflando uma mentira? Porém Deus está dizendo: eu sei toda a verdade. E eu sei quem são os teus inimigos.
E eu sei quem são aqueles que estão verdadeiramente fingindo ser o que não é. E eu estou marcando encontro com eles. Há um encontro de Deus. E Deus é certeiro, viu, nos seus encontros. Você vai observar que ao acaso veio uma flecha e feriu. Mas nós sabemos que não foi bem ao acaso. Foi porque Deus havia lançado a palavra. Mas como nenhum daqueles que estavam ali sabiam quem era Acabe, porque eles reconheceram a Josafá como rei. Você vai ver aqui no versículo de número 32, vendo os capitães dos carros, Josafá disseram, certamente é esse o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram-no de o perseguir. Você vai observar que esses homens, eles estavam procurando o rei. Havia uma ordem do rei da Síria que só morresse o rei de Israel, que eles atacassem Acabe. Só que Acabe estava disfarçado e Josafá estava com suas vestes reais. Então eles acharam certamente que o rei de Israel era Josafá, mas não era Josafá. Josafá era rei de Judá. E o rei da Síria mandou uma ordem dizendo, eu quero que morra o rei de Israel. Versículo de número 31 diz assim, ó, ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, somente contra o rei de Israel. Você vai ver aqui o rei da Síria dizendo isso. Dizendo, só pelejem contra o rei de Israel. Então eles não sabiam quem era o rei de Israel. Por quê? Porque o rei de Israel estava disfarçado, que era Acabe. Ele se disfarçou e entrou na peleja. Aí veio uma flecha do acaso e feriu ao rei Acabe, segundo aquilo que o Senhor havia dito. Porque Deus sabe onde encontrar os inimigos. Porque Deus sabe quem está camuflando. Deus sabe quem está mentindo. Deus sabe quem está fingindo. E Ele manda eu te falar que um tempo de revelações vai acontecer. E juntamente com essas revelações virá um tempo de justiça. Porque Acabe não foi um rei bom. Acabe foi um rei que se deixou levar pelas maldades de sua esposa Jezabel. Então Deus sabia muito bem o momento certo de fazer justiça. E esse momento aqui havia chegado. O momento de Deus fazer acontecer, a palavra dele havia chegado. E era nesta peleja em que Acabe estava disfarçado, não adianta. Se Deus marcou para fazer justiça, não adianta a gente se disfarçar, gente se esconder, gente ir embora, gente fingir que não está em casa. Deus vai marcar encontro e vai fazer justiça. Declare comigo, meu Deus sabe quem é quem e Ele está prestes a fazer uma grande justiça. O meu Deus sabe quem é quem e Ele está prestes a fazer uma grande justiça. Quando Deus resolve fazer uma justiça por alguém, quando Deus resolve se levantar e guerrear contra Acabe, não tem disfarce certo. Irmãos, aqui nós observamos que diante de Deus ninguém se disfarça. Que diante da palavra do Senhor ninguém consegue permanecer de pé se Ele não quiser que fique de pé. Se Deus disser vai descer a peleja e vai morrer, morre mesmo. Se Deus disser, eu vou tratar e vou salvar, Deus salva. Mas também se Deus disser, vai descer a sepultura porque não quer conserto, desce. Acabe não queria conserto e Acabe desceu a sepultura. Acabe gostava de ouvir o que massageava o ego. Mas Micaías foi usado para confrontar e para dizer a verdade. O Senhor manda eu te falar, fale a verdade. A quem preciso for. Fale a verdade a quem necessário for, porque Deus estará contigo. Porque o Senhor te guardará e não deixará que Acabe nenhum te toque. E se Acabe está duvidando que Deus fala através de você, daqui a pouco ele, todos que ouviram Deus te usar, vai ver que Deus falou através de você. Porque foi isso que Micaías disse, se voltares em paz da peleja. Não foi Deus quem me usou. Não foi Deus quem falou. Micaías sabia o que Deus havia dito. E ele disse, se você voltar em paz, é sinal de que não foi Deus quem me usou, não. Porque ele tinha convicção do Deus que usava ele, tinha convicção do Deus que fala contigo. E ele manda eu te falar, minha filha, não tem inimigos seus que possam se camuflar de mim. Que possam se esconder quando chega o tempo da justiça, quando chega o tempo de Acabe descer a sepultura, quando chega o tempo da cobrança de Deus, ninguém se camufla. Ninguém se esconde. E ele diz para você através dessa palavra, chegou o tempo que eu vou tratar com Acabe.
Versículo de número 35 diz: a peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos círios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ou seja, ninguém pôde livrar Acabe da sentença que Deus havia lançado contra ele. Até tiraram ele da batalha, até tentaram segurar ele de pé, mas não deu, irmãos, porque o tempo da justiça de Deus havia chegado. E o Senhor diz para você, através da palavra dele, não tem como manter gente de pé, que eu, o Senhor, já determinei que vai cair. Não tem como pessoas que estão se disfarçando continuar de pé. O tempo da justiça de Deus chegou. Tem gente que tá fingindo bem, não é verdade? Tem gente que tá fingindo bem que nem Acabe se disfarçou, entrou na peleja. Porém, Deus estava vendo tudo e havia marcado o encontro com ele ali. E Deus está dizendo: eu conheço as fragilidades dos seus inimigos. E eu estou marcando o encontro com gente que está fingindo ser o que não é. Eu estou marcando o encontro com gente mentirosa, com gente enganadora, com gente que não quer ver o teu bem, porque está pensando que Acabe queria ver o bem de Micaías. Ele disse: prenda ele e angustie ele com escassez de pão e com escassez de água até que eu volte. Ele queria ver Micaías sofrendo. Mas Micaías tinha convicção do Deus que ele servia. E Micaías disse: você vai, você não vai voltar. Se você voltar é porque não foi o Senhor que me usou. E assim aconteceu, irmãos. Deus usou a Micaías e Acabe não voltou. Porque quando Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Não tenha medo da fúria de Acabe. Não tenha medo de gente que está se disfarçando, fingindo que está bem, mas não está. Deus está dizendo: daqui a pouco você receberá uma notícia, mistério e revelação. E essa notícia será da justiça de Deus contra Acabe, contra a gente mentirosa, contra a gente enganadora, contra a gente que tem feito mal contra você, contra a gente que tem plantado a malícia e vai colher a maldade que tem plantado. Acabe morreu, segundo a palavra que Deus havia usado o profeta Micaías, que ele morreria naquela batalha. Assim aconteceu. E Deus está dizendo: as revelações que eu trago sobre a tua vida vai acontecer. E um tempo de justiça chegou. Não adianta a gente se camuflar, dizer que tá bem, fingir que tá bem, postar que tá bem. Porém, Deus, ele sabe do ponto fraco dos teus inimigos. Ele está marcando encontro com pessoas e dizendo para você: a partir de hoje, você contemplará a minha justiça e não tardará, diz o Senhor. Um tempo de justiça, um tempo que você vai ver o que Deus vai fazer, chegou na vida dos teus inimigos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que vamos estar orando por você. Amém? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra, Pai. É tão maravilhoso ouvir tua voz e saber que tu pelejas por nós. E saber que o Senhor toma, meu Pai, as nossas batalhas nas tuas mãos. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. É o Senhor, meu Deus amado, que sonda o coração de cada um e conhece quem são aqueles que estão agindo com malícia, quem são aqueles que estão agindo com maldade, quem são aqueles que têm feito mal, Senhor. Quem são os Acabes que têm plantado, Pai amado, as malícias e têm duvidado da tua palavra? Quem são aqueles que estão fingindo que estão bem, mas não estão? Porque tu sabes, Senhor, aqueles que fingem que estão bem, mas não estão, somente para tentar dizer que o Senhor não falou, que o Senhor não revelou, que o Senhor não usou. Porém, o Senhor é o Deus que revela o profundo e faz a tua palavra se cumprir, para que todos saibam que tem um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, e faz a palavra encontrar cumprimento, porque assim aconteceu na vida de Acabe. A palavra que o Senhor usou Micaías para falar, que ele não voltaria daquela peleja com vida, aconteceu, se cumpriu, porque foi o Senhor quem havia usado Micaías. E tem gente que o Senhor diz através da palavra dele que não vai mais conseguir se camuflar diante de você, porque Deus hoje está encontrando e fazendo justiça e não tardará. Deus não deixará com que Acabe venha permanecer de pé, mas Deus marca encontro com gente que está fingindo ser o que não é. Está dizendo para você: eu estou paralisando os teus inimigos que vinham contra a sua vida. Acabe estava com fúria de Micaías, mas Deus não deixou ele tocar na vida de Micaías, porque Deus o paralisou primeiro. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada pelo livramento, Senhor. Obrigada por tudo. Eu te peço, vai curando teu povo, vai livrando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo laço, toda seta, todo dado inflamado, toda retaliação, toda obra contrária, Senhor. Nos cobre com teu sangue, nos guarda, nos livra, nos protege. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história
história onde deve congregar porque são teus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Jesus, por cada alma que tem se rendido a ti. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a sua necessidade, mas tu conheces, tu sabe o que cada um aqui precisa. Visita cada um conforme a tua vontade e o teu querer e faz segundo o que te apraz, Senhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua conosco. Nos visita com a resposta, Pai amado, que nós necessitamos. Tira toda angústia, todo sofrimento, Pai amado, toda tribulação, toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza. Em nome de Jesus, traz a libertação. Em nome de Jesus, Pai, para a vida do teu povo. Assim eu te peço. E já te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo para você hoje, eu estou marcando encontro com gente que estava fingindo que estava bem, mas não está. E estou eu fazendo justiça, porque eu não permitirei que acabe, se disfarce mais diante de você. Que Deus te abençoe. Se você crê nessa palavra, declare amém.